Perguntaram outro dia, qual é a métrica mais importante para saber se alguém está no caminho certo nos investimentos? A resposta instintiva costuma ser sempre a mesma, 1 milhão na conta. Viver de renda, ter uma carteira cheia de ações top. Mas antes de sonhar com 1 milhão, tem um número que muda tudo, e quase ninguém fala sobre ele, porque o jogo só começa a virar quando aparecem pela primeira vez 10 mil reais livres na conta. E não é salário, não é reserva para contas, é aquele valor que está ali parado só com uma função, multiplicar. Grana que representa segurança, liberdade, autonomia. Para quem vive o dia a dia do brasileiro comum, ver esses 10 mil reais na conta muda o psicológico. Não é mais só teoria de finanças, é quando o investidor olha e pensa agora a coisa ficou séria. Simulação dos 200 reais por mês. Vamos colocar esse número à prova. Acessa ali a calculadora de juros compostos. Joga no Google. Agora imagine o seguinte, alguém com renda apertada, 2 salários talvez. Mora longe, pega transporte público, vive no limite. Num cenário assim, sobra muito pouco. Mas ainda assim, 200 reais por mês vira um objetivo possível. Não é fácil, é limite no osso, mas dá. E se esse valor for investido num CDB prefixado, pagando 13% ao ano? Sim, 13%, uma taxa que ainda existe hoje. Nada de milagre, nada de promessa, só matemática. A pergunta é simples, quanto tempo até bater os 10 mil reais? Olha a realidade, sem ilusão. 1 ano de aportes, 2.700 reais. 2 anos, 5 mil reais. 3 anos, quase 8 mil reais. E ainda não chegou. Só no 4º ano, essa pessoa finalmente cruza os 10 mil reais. 4 anos, 48 meses. Mais de 1.000 dias guardando duzentão, sem falhar. Para ver, enfim, 5 dígitos livres na conta. Agora pensa, se com 200 reais demora isso tudo. Imagina o esforço invisível de milhões que vivem com menos. Imagina o que esse número significa quando ele aparece pela primeira vez sem nenhuma conta pendurada. Nenhum boleto esperando. Só ele, ali, livre, crescendo. Quem já investe mais, talvez não perceba. Talvez ache pouco, rápido, irrelevante. Mas esse é o marco que muda o jogo. Porque os primeiros 10 mil reais não são só dinheiro. Eles são prova concreta de que o sistema funciona. São o primeiro sinal de liberdade. E por isso, para quem começa de baixo, esse número vale mais do que qualquer milhão imaginado. O impacto da rentabilidade no longo prazo. Agora olha isso com calma. A pessoa que começou com 200 reais por mês passou anos aportando. No início, ganhava 5 reais de juros. Mas lá na frente, esse mesmo investidor já está vendo 126 reais pingando por mês, só de rentabilidade. Isso já é mais da metade dos 200 reais que ele ainda está investindo. Ou seja, o dinheiro começou a trabalhar por conta própria. Chegou no ponto em que os juros fazem o esforço parecer menor. E quanto mais tempo passa, mais rápido a curva acelera. No 5º ano, o patrimônio bate 16 mil reais. No 6º, 21 mil reais. No 7º, 26 mil reais. E se continuar assim, em 15 anos passa fácil dos 30 mil reais. Só que o ponto não é esse. Não é só sobre números. É que o processo muda a cabeça da pessoa. Quem começa investindo pouco, não termina investindo pouco. A partir do momento que vê os primeiros 10 mil reais na conta, tudo muda. A forma de pensar, de trabalhar, de estudar. A pessoa começa a analisar a empresa. Começa a pensar em como gerar renda extra. Faz as contas para cada real a mais que entra. Entende que cada promoção, cada freela, cada corte no gasto pode virar uma nova fatia de liberdade. É nesse ponto que o dinheiro deixa de ser só ferramenta e vira parte da estratégia de vida. É por isso que começar cedo não é sobre ter muito dinheiro, é sobre acelerar a virada de mentalidade. E a partir dali, não tem mais volta. O efeito transformador da mudança de mentalidade nos jovens. Tem uma coisa que pouca gente percebe, mas quando os jovens mudam a forma de pensar sobre dinheiro cedo, o resultado aparece. Molecada de 15, 16 anos. Antes dos 20, já tem gente batendo 3 mil, 4 mil reais por mês. Não porque nasceram em berço de ouro, mas porque mudaram o código antes dos outros. Quer testar? Compara com os colegas da mesma idade, mesmo bairro, mesma escola. A diferença não está no ponto de partida, está na forma de pensar. Porque quando a chavinha vira, tudo muda. Sai daquela visão de dinheiro para sobreviver e entra numa lógica de construção. De plantar hoje para colher amanhã. De usar cada real como semente, não como alívio momentâneo. É isso que poucos entendem. A maior riqueza não é o dinheiro em si, é o novo paradigma. E por isso, o número dos 10 mil reais importa tanto. Não porque é grande, mas porque é o divisor de águas. A barreira invisível entre quem ainda está tentando entender o sistema e quem já começou a jogar. É por isso que se tem alguém no começo da jornada, com pouco dinheiro, salário apertado, rotina puxada, o objetivo inicial não é juntar 100 mil reais, nem pensar no milhão. É mirar nos primeiros 10 mil reais livres, sem desculpa, sem desvio, sem romantizar. Porque para bater essa meta, vai levar tempo. Talvez 2 anos, talvez 3. Mas no processo, o que muda não é só a conta bancária, é a cabeça. E depois disso, o jogo nunca mais é o mesmo. Disciplina e a realidade de quem tem renda alta, mas não acumula. Tem gente que ganha 10 mil reais por mês e nunca viu 10 mil reais sobrando na conta. No dia do pagamento até aparece ali. Mas basta uma semana, já sumiu. E o mais curioso, se essa pessoa separasse 2.500 reais por mês, em 4 meses já teria batido os 10 mil reais. Mas não tem. Por quê? Porque não é sobre quanto se ganha,
É sobre o que se faz com o que sobra, ou não sobra. Falta disciplina, falta direção, e principalmente falta o compromisso de construir. Quer mudar isso? Começa com o básico. Nada de mágica, nada de curso caro. Coloque em renda fixa, um CDB prefixado, por exemplo, com uma taxa que dá para acompanhar. Nada de pós-fixado. Aqui o objetivo é ver a virada, sentir o marco, saber exatamente quando bateu os 10 mil reais. Porque esse número, quando chega, muda tudo. Não é só sobre a grana, é sobre o que ela representa. Controle, consistência, visão de longo prazo. A mente começa a pensar diferente. Dinheiro deixa de ser só ferramenta de sobrevivência e vira instrumento de construção. Semente para plantar o amanhã. E é por isso que a meta dos 10 mil reais não é um acaso. É uma decisão, uma fronteira. E quem atravessa nunca mais pensa da mesma forma. Se fosse para definir uma meta clara, concreta, alcançável, seria essa, os primeiros 10 mil reais. É ali que tudo começa a mudar. Não por causa do número em si, mas porque é nesse caminho que a cabeça vira. Sim, pode levar 4 anos, vai exigir disciplina, especialmente para quem está no limite. Mas quem atravessa essa jornada começa a enxergar o mundo de outro jeito. Essa é a média real, e ela importa muito mais do que qualquer promessa de milhão rápido. Porque algo curioso acontece. Mesmo quando um mês falha, a construção continua. Parou hoje, volta no próximo. E no outro. E mesmo sem aportar, o dinheiro segue trabalhando. Com 1.000 reais investidos, o próprio rendimento já adiciona mais de 10 reais por mês. Com 8 mil reais, são mais de 100 reais sem mover um dedo. Isso não é só retorno financeiro, é mudança de percepção. É sair do preciso correr atrás e entrar no meu dinheiro já está correndo por mim. Mas para isso acontecer, precisa ser visível, precisa ser rastreável, prefixado, renda fixa, nada que oscile tanto que desmotive. O que importa nesse começo não é a rentabilidade agressiva, é a constância que transforma. E esse é o grande erro hoje. Muita gente começa direto na renda variável, perde, se frustra e desiste antes de ver o efeito que importa. Porque o maior ganho aqui não é o lucro, é a mudança na forma de pensar. Quando alguém conquista os primeiros 10 mil reais, começa a sentir segurança, clareza, autonomia e nunca mais enxerga o dinheiro do mesmo jeito. Agora pega essa meta dos 10 mil reais e transforma em plano. Volta o vídeo, anota os passos, faz as contas na calculadora e, principalmente, começa agora, com o que tiver. 50 reais, 100 reais, 200 reais. Não importa. O que importa é dar o primeiro passo antes que a vida te distraia de novo. E se fizer sentido esse tipo de conversa que vai direto no ponto, sem balela, sem promessa mágica, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino. Porque aqui o papo é outro. Aqui o jogo é mental. E quem joga certo, joga pra vencer.